Olá, amigas e amigos, eu sou Daniel Lousada, livreiro e editor da Leonardo da Vinci e este é o Subsolo, o podcast ideias da Leonardo da Vinci. Hoje eu não tenho aqui comigo o Leonardo Cases. O Leonardo está à espera do seu segundo filho, na verdade sua filha, Beatriz. Um grande abraço para ele e para a Priscila, que estão na expectativa desse grande momento, da chegada da Beatriz. O Leonardo, quando puder, enfim, vai estar de volta aqui. Então, Leonardo e Priscila, curtam bastante esse momento. Não há pressa para voltar, Leonardo. Quero agradecer também ao meu diretor, Marcelo Dias, que acaba de voltar da Copa América, reenergizado, e está aqui conosco. A gente teve um intervalo um pouco maior nesse podcast, né? Ficamos aí mais de 3 semanas sem um novo episódio, mas voltamos agora então para esse 5º episódio, um episódio muito especial do Subsolo. Quero aproveitar também para agradecer muito a todo mundo que curtiu, comentou e compartilhou o nosso podcast. Isso é essencial para o nosso trabalho. Como nós sempre dissemos, como eu sempre digo aqui, todos os nossos projetos, os projetos da Leonardo da Vinci são feitos com muito esforço. Nós temos uma estrutura básica e dependemos essencialmente do apoio, se eu posso dizer assim, dos nossos fãs, tanto o Subsolo, quanto a nossa agenda de eventos, quanto a edição dos nossos livros, da Da Vinci Livros. Tudo isso é feito com muito sacrifício, com muito esforço. Então, todo apoio é muito bem-vindo. Se você se identifica com a proposta, independente da Leonardo da Vinci, se você se identifica com os nossos projetos, fica aqui, se puder, se conseguir, o nosso chamado, o nosso convite para nos apoiar. Portanto, se você puder, nos apoie financiando o Subsolo. E como você pode fazer isso? Direto pelo Pix, que é o nosso e-mail, subsolo@leonardodavinci.com.br, doando qualquer valor, evidentemente, ou tornando-se membro do nosso canal no YouTube. Há diversas modalidades, ou ainda pela plataforma Orelo, onde você pode contribuir e também remunera através das visualizações. O endereço é orelo.cc/subsolo. Lembrando que nós estamos nos principais tocadores, no YouTube, nas redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook e X, e nos nossos sites, leonardodavinci.com.br, onde pode encontrar todo o nosso acervo, e davincilivros.com.br, que é o site da nossa editora. Por fim, eu quero agradecer nominalmente algumas pessoas que nos apoiaram nesse período, reforçando a importância disso para a continuidade, melhoria e força do nosso projeto. Antônio Cunha, Antônio Macedo, Carlos Pires, Cíntia Caspari, Cléo Taumaturgo, Daniele Silva, Efigênia Amorim, Eládio Martins, Fagner de Castro, Irailton Souza, José de Castro, Marenildes da Silva, Mariângela da Silva, Nara Ricardi, Priscila Vaz, Regina Bovo, Renato Martins, Valéria Petri e Walter Moraes. Muito obrigado pelo apoio de cada uma e cada um. Isso é essencial, como eu disse, para a continuidade, força, fortalecimento do nosso projeto. Mas vamos ao nosso convidado. Dizem que a gente não pode fazer uma introdução longa, mas mesmo assim a gente faz porque a gente precisa. E tem que falar também no microfone, né, diretor? Vamos ao nosso convidado. O nosso convidado de hoje é antropólogo, cientista social, cientista político e escritor. Autor de livros como Meu Casaco de General, Elite da Tropa, Rio de Janeiro, Histórias de Vida e Morte, Desmilitarizar, O Brasil e Seu Duplo e Enquanto Anoitece, entre outros. Ele é um dos principais especialistas em segurança pública no Brasil, uma voz sempre ouvida quando se trata desse tema, além de outros. Foi professor da UERJ, do IUPERJ, da Universidade Cândido Mendes, da Unicamp, além de professor visitante de Colômbia, Universidade da Virgínia e Universidade de Pittsburgh, todas dos Estados Unidos. Foi também subsecretário de Segurança e coordenador de Segurança, Justiça e Cidadania do Estado do Rio de Janeiro durante o governo de Antônio Garotinho e secretário nacional de Segurança Pública no primeiro governo Lula. Foi também consultor da Prefeitura de Porto Alegre para a Segurança e secretário municipal de Valorização da Vida e Prevenção da Violência de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. É um prazer recebê-lo no Subsolo, Luiz Eduardo Soares. Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado. Prazer é todo meu. Eu sou entusiasta, sou fã, também pode me incluir no clube, no time, na tribo dos fãs.
há muito tempo seguindo o seu trabalho, todos os esforços, os projetos que vão se multiplicando. Tomara que tudo avance agora com mais força ainda. Você merece, os projetos merecem. E bem-vinda, Beatriz. Exatamente. Não, eu agradeço, uma honra aqui. A minha admiração por ti e você também sempre prestigiando a Leonardo da Vinci. Você, lembrando agora, lançou conosco aqui, lançou na Leonardo da Vinci há alguns anos, no outro mundo, né, no mundo pré-pandemia, o Desmilitarizar, pela Boitempo, enfim, está sempre presente aqui nos nossos debates, nos brindando aí com o seu conhecimento, a sua capacidade de diálogo, que é essencial, né? E o seu vasto conhecimento em várias áreas, né? Embora você seja sempre requisitado para segurança, enfim, ônus do conhecimento. Mas eu gostaria de iniciar, ajeitando meu microfone aqui agora, para a gente falar de frente, que eu gostaria de iniciar justamente falando da sua trajetória intelectual, da sua formação. Você é graduado em letras, você tem formação em antropologia, você tem uma ligação até hoje como professor, mas tem uma ligação com a literatura, vamos falar também da sua incursão pela ficção mais adiante, mas não deixa de ser muito interessante, né? Porque normalmente os especialistas em segurança normalmente vêm da área do direito, né? Eventualmente tem ligação com as Forças Armadas, mas é mais incomum uma autoridade, né, enfim, e alguém que transitou, inclusive, na institucionalidade, em vários cargos, como foi citado aqui, vir da ciência social e ter, por consequência, essa visão. Como é que surgiu esse interesse, né, e como é que, enfim, iniciou essa sua trajetória, esse interesse como campo de estudo, né, na segurança pública, e como é que se iniciou essa sua trajetória na segurança, tanto academicamente quanto depois institucionalmente? Daniel, para ser muito sintético, eu diria o seguinte. Em primeiro lugar, eu vivo no Rio de Janeiro, cresci no Rio, morava no Rio de Janeiro na transição da ditadura para a democracia e naqueles anos em que a violência urbana começou a substituir a violência no campo como o alvo das preocupações, das angústias e como tema prioritário. Não só na mídia, na grande mídia, mas também nas conversas cotidianas e na experiência ordinária de nós todos e nós todas, né? Em primeiro lugar, estando no Rio de Janeiro, esse é um tema que se impunha e se impõe. E havia todo tipo de especulação a respeito do que estaria propiciando, estimulando o crescimento, a ampliação dos problemas nessa área e o que fazer para transformar a realidade, etc. Isso continua existindo, né? As especulações não param. E nós começamos, que eu digo, a resistência à ditadura. Eu participei da resistência clandestina à ditadura e a partir de 82, com a eleição de governadores, a primeira eleição razoavelmente livre que nós tivemos desde 64, né? Nós tivemos a eleição de Brizola, Franco Montoro em São Paulo, etc. Era um novo momento que exigia que nós não apenas denunciássemos, mas formulássemos alternativas aplicáveis, que fossem compatíveis com a realidade objetiva, para dizê-lo assim, simplesmente. Eu acho que isso estava presente para a minha geração naquele momento. Por um lado, havia todo um preconceito, que não era preconceito de fato, nós sabíamos o que eram as polícias, o que tinham sido as polícias durante a ditadura, né? A violência da repressão, etc. E nesse novo momento que prometia a ampliação de cidadania, aprofundamento, intensificação da experiência democrática, etc., nesse momento era preciso descobrir uma via alternativa para lidar com essas instituições que nós herdávamos do passado, com um passivo monstruoso que remetia às fontes mais sombrias, mais remotas da nossa história, a brutalidade da escravidão, o racismo estrutural, as desigualdades de classe tão profundas, etc. E, ao mesmo tempo, vias que fossem capazes de remodelar essas instituições de alguma maneira, adaptando-as às exigências ou às possibilidades franqueadas pelo processo de reconstitucionalização. A Constituição é promulgada em 88, os governadores eleitos vêm com a marca da resistência também, da oposição à ditadura, e com o compromisso da criação desse novo país, dessa nova sociedade.
o que é que nós teríamos para dizer, né? Nós éramos bons na crítica, na denúncia, tínhamos de fazê-las e ainda temos de, infelizmente, continuar fazendo, porque a realidade é dramática. Mas não bastava isso. O que colocar no lugar, o que fazer diante dos desafios? Eu acho que aí nós temos as condições mínimas para o interesse e para o investimento reflexivo, de pesquisa, no acompanhamento de experiências internacionais, a dedicação ao debate, a conversa com interlocutoras e interlocutores que pudessem nos ajudar a pensar. Era uma tarefa também para a sociedade civil. O que propor alternativamente que seja viável e que seja capaz de abrir outras perspectivas. Eu acho que é por isso o tema. E claro que há muitos outros elementos, mas eu acho que isso aqui é fundamental. Me interessava sempre muito a questão da violência, a problemática da violência e das condições de possibilidade da sociabilidade, o que torna possível a sociedade. E eram temas que também, teoricamente, frequentavam os interesses da minha geração, a minha agenda, a nossa agenda geracional. Sim. E você teve também uma transição, uma passagem de bastão, se pode se dizer assim, desse interesse, desse campo de estudo, dessa problemática aguda da violência no campo, né, para a violência urbana, inclusive com a continuidade em outra chave de determinadas linhas, né? Então, se você pensar a questão do coronelismo com a questão muito mais contemporânea, né, da divisão, da administração, da opressão existente em determinados territórios, nas grandes cidades, na periferia das grandes cidades, né, hoje muito traduzido através das milícias, né, que parte do Estado, né, enfim, em relação direta com o Estado, pelo menos, tem uma linha de continuidade bastante intensa, né? Se você olhar, mesmo no contexto dos partidos de esquerda, né? As discussões existentes e a discussão sobre a natureza, né? Da Revolução Brasileira, se você remontar aos anos 60, então essa questão agrária, a questão fundiária, que continua sendo uma questão, mas a questão da violência no campo se liga muito, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. E nós falamos muito sobre, nós que eu digo, a sociedade brasileira, pelo menos os setores mais conscientes, politicamente engajados e críticos, os setores das esquerdas, falam muito da inexistência da justiça de transição. E, de fato, essa ausência foi fundamental. Nós não teríamos a reemergência do fascismo, provavelmente não teríamos, se tivéssemos tido justiça de transição. Nós teríamos olhado nos olhos a barbárie, né? Teríamos dado nomes aos crimes, né? Como eles merecem, os crimes perpetrados sistematicamente pela ditadura, como política de Estado, as torturas, os assassinatos, as perseguições, isso tudo estaria consolidado e faria parte de um patrimônio compartilhado de memória, da memória, portanto, coletiva, histórica. Né? Mesmo que nós não tivéssemos tido punições, o reconhecimento dessa verdade já teria significado uma ruptura muito importante, tornando inviável que alguém sustentasse que nada disso aconteceu. E todo esse negacionismo deriva da inexistência desse momento de verdade. Nós saltamos para o terceiro momento, que é o momento da reconciliação, sem termos passado pelo momento da verdade, do juízo crítico, das responsabilizações. E isso nós reconhecemos, e de fato isso é decisivo. Mas nós dificilmente reconhecemos que em algumas áreas do Brasil, e do ponto de vista de algumas questões específicas, entre elas a segurança pública, sequer houve transição. O que nós tivemos foi, efetivamente, continuidade. É claro que há mudanças. Evidente, os contextos se alteram, até os contextos normativos, legais, tudo isso vai se transformando, mas não se transformou suficientemente para que nós tivéssemos, de fato, alguma alteração de qualidade mais significativa. Veja o caso da Baixada Fluminense, Daniel. Quem eram e como agiam os títeres, os déspotas que atuavam já antes de 64?
os que permaneceram e foram aliados do regime ditatorial, foram cooptados pelo regime, serviram ao regime, inclusive como torturadores, como agentes de repressão, etc. Notórios. E quem são os líderes que voltam a dominar a Baixada Fluminense de modo violento depois da promulgação da Constituição em 88? Antes nós tínhamos Tenório Cavalcante. Sim. E os grandes bicheiros, aqueles que se tornariam os grandes bicheiros, que são líderes de crime organizado e que se aliaram, de fato, à ditadura e continuaram mandando politicamente naquela região, permaneceram assim como donos daquele território, por assim dizer, depois da promulgação da Carta Constitucional. São os mesmos, são seus filhos, são seus familiares ou são seus aliados. Isso conformou uma elite da qual participavam e participam segmentos policiais corrompidos, degradados, e que executavam extrajudicialmente a soldo ou como soi-disant justiceiros, né? Os empresários locais que se beneficiavam dos jogos sujos do clientelismo nas áreas mais diversas, obras públicas, lixo, na área de saúde, com muitos convênios que suscitaram muita brutalidade. Só para dar um exemplo que eu gosto de lembrar, porque realmente é aterrador, o Hospital da Posse, que é o hospital mais importante da Baixada Fluminense, porque concentra a grande demanda de toda a população da Baixada, não só de Nova Iguaçu, embora ele seja situado em Nova Iguaçu, teve 2 diretores assassinados. E eu cheguei a conhecer um diretor que andava no interior do hospital, cercado de seguranças e com a proteção, com o colete à prova de balas. Um diretor de hospital, porque resistia às pressões corruptas desses poderes locais. Vejam, os poderes, então, envolvem a força do crime organizado e de segmentos policiais que não se distinguem do crime organizado, são seus desdobramentos, são digamos, alguns dos seus tentáculos, empresários locais com ambições políticas ou associados aos políticos locais, e esses políticos locais que se beneficiavam de um crivo repressivo, de um filtro que impedia a ascensão, a emergência de novas gerações, de novas lideranças, com ameaças, etc. Então, isso gerou uma espécie de um grande amálgama que nos diz muito mais sobre esse Brasil profundo do que a Carta Constitucional com as suas fórmulas, digamos, iluministas e democráticas, né? E o que aconteceu no Rio de Janeiro, a meu juízo, foi um fenômeno extraordinário. A Baixada colonizou a capital. A capital foi assaltada, foi tomada pela ditadura e as lideranças foram eliminadas, exterminadas, alijadas, exiladas, presas. Enfim, a liderança política importante que a história do Brasil foi capaz de produzir no Rio de Janeiro, e que se concentrava muito no Rio de Janeiro, as lideranças progressistas, porque era a capital do país, essas lideranças desapareceram durante a ditadura, por óbvio, deixando uma lacuna, um vazio, um espaço que acabou sendo coberto ali por algumas figuras notáveis que buscaram caminhos alternativos, como Leonel Brizola, por exemplo, e aqueles que são herdeiros da ditadura e que pactuaram com esses segmentos da Baixada e que abriram espaço também na capital para que esse modelo de negócio e de poder, que é tirânico, despótico e fundado na força, se impusesse ao Rio de Janeiro. O que nós chamamos de milicianato, esse domínio territorial de milicianos, não é apenas um fenômeno passageiro e circunstancial. É uma espécie de evolução regressiva, por paradoxal que pareça, né? É uma espécie de continuação e de aprofundamento de um processo político, econômico e policial que nós podemos testemunhar na Baixada Fluminense, agora se expandiu para o Rio de Janeiro.
E se me permite, eu estou falando demais, estou indo muito longe, mas se me permite ainda acrescentar um tópico, porque o que você chamou a atenção é fundamental. A relação entre a questão agrária e a questão urbana nos seus aspectos comuns, digamos assim. O controle da terra, o acesso à terra. O Brasil não fez reforma agrária. O Brasil foi construído como país a partir da intervenção político-econômica, jurídico-política e, portanto, econômica também, que impedia a mobilidade dos camponeses, dos trabalhadores rurais, na direção das terras públicas, que eram terras que poderiam ser apropriadas pelo trabalho humano, gerando riqueza e facultando às famílias independência, experiências de autonomia e permitindo que comunidades se formassem, fossem geradas nesse processo de expansão da própria economia rural, se houvesse, digamos, a abertura democrática da terra, portanto, a liberdade para que o acesso à terra se desse pela mediação do trabalho, com liberdade. Ao contrário, o Brasil das Seis Marias foi o país dos donatários, foi o país constituído por elites construídas, criadas, de fato, política e juridicamente. Eram as leis que o poder aplicava para bloquear a mobilidade do trabalho. A imobilização da força de trabalho, como diz o professor Otávio Velho, foi a grande marca da história brasileira e é a grande marca do autoritarismo capitalista brasileiro, ou do capitalismo autoritário brasileiro. E isso permanece de tal maneira, e isso exige tanta violência, o emprego de mecanismos de controle tão rígidos e no limite tão cruéis, que nós carregamos essa herança. Não se trata de uma herança espiritual, anímica, abstrata. É uma herança prática, porque se traduz em formas bastante objetivas. Veja o caso da relação da população, nas comunidades, por exemplo, que são dominadas por milícias, e os seus déspotas, aqueles que controlam esses territórios para extrair vantagens de todo investimento de trabalho na comunidade. Qual é essa relação? Num primeiro momento, é de chantagem direta. Se você não paga um percentual, uma certa importância fixa, o que seja, do seu negócio, gerado pelo seu negócio, pelo seu trabalho, você não poderá permanecer aqui, se quer morar aqui. E isso se dá sob uma forma inicialmente edulcorada, com o discurso de nós vamos oferecer segurança. E você tem de aceitar essa nossa oferta, ou as consequências virão na sequência. E há exemplos, então, de violência, até de morte, assassinatos, de expulsão do território. Então, aos poucos, isso que é ameaça, chantagem direta, ostensiva, ou troca supostamente de segurança por pagamentos de modo imperativo, imperioso, pela força, etc., isso se rotiniza, se institucionaliza, por assim dizer. E o que nós temos é uma espécie de exação fiscal paralela e ilegal. E a população passa a pagar não por segurança, mas para obter a autorização, o que legitima esse poder local a despeito da sua absoluta ilegitimidade. O que está em questão é a autorização para trabalhar e para exercer a sua, enfim, o seu negócio, a sua função. E essa ideia de que há um poder que se autolegitima baseado na força e que concede a autorização, beneplácito, esse benefício, esse privilégio de você simplesmente investir seu trabalho na sua produção, isso é uma variante exatamente da estrutura que nós conhecemos no mundo rural brasileiro, da superexploração. A autorização não é concedida para a mobilidade do trabalho, a força de trabalho é imobilizada, seja na escravidão, seja por meio das leis que impedem o acesso à terra livre, a ausência da chamada reforma agrária, né? E o trabalho humano
permanece dependente da autorização desse poder que se sustenta na força. Nós temos elementos estruturais comuns a despeito de tanta diferença. Por isso, às vezes, eu brinco, olha, é melhor ler Coronelismo, Inchada e Voto do que muitos trabalhos institucionalistas que nos falam da democracia e do seu funcionamento, né? Um livro bem lido, pelo menos Vitor Nunes Leal, o grande sociólogo, né, que escreveu lá nos anos 60 sobre o Brasil rural e o modo pelo qual esse poder se impunha. Sim, sim. Livro que vende até hoje. Mas eu acho que tem algumas ideias muito poderosas aí, muito, muito boas e enfim, que a gente poderia discutir mais aí. Essa sua ideia de que a Baixada colonizou a capital é muito interessante, né? Como é que houve esse processo, né? E como é que a gente vê isso, né? Sobretudo na ditadura, né? Se gestando na ditadura, embora houvesse antes com a própria figura do Tenório Cavalcante, né? E a sua metralhadora, né? Lurdinha. Lurdinha, se não me engano, interpretado por José Wilker. José Wilker no cinema, exatamente. Quem tem um livro sobre isso, sobre essa trajetória, é o professor José Cláudio Alves, né? Sobre na Baixada. Eu ia citá-lo agora. Ele é o principal autor que estudou a Baixada Fluminense com muita coragem, muita lucidez e com um espírito crítico muito agudo há muito tempo. Não é? Ele já nos ensinava isso há muitos anos. E agora nós estamos voltando ao tema quando encaramos a realidade dura da capital. E vemos que os jogos de poder que ele descrevia na Baixada Fluminense se estenderam, de fato, para o Rio de Janeiro, para a capital. Sim, sem dúvida. E enquanto você estava falando, outra lembrança que me veio dessa continuidade prática, né? Foi o filme, o caso dos irmãos Naves, né? Sobre o modo de funcionamento da polícia e do sistema judicial, né? Da repressão, enfim, da ausência de direitos, enfim, da prática policial, da tortura e, enfim, de uma prática que é anterior à ditadura, né? Sim. Que enfim, vem, como você bem disse, tem raízes muito profundas na nossa formação social, né? Mas retomando um pouco, a gente vai falar de polícia e de sistema criminal, né, de sistema judicial especificamente mais adiante, retomando o tema da memória, né? A memória é essencial, a falta de memória histórica, as transições tuteladas como tivemos no Brasil, né? Se a gente pegar a mais próxima, né? Do fim da ditadura militar, enfim, com o processo constituinte, enfim, com limitações, embora com muitos avanços em alguns campos, mas com limitações bastante claras com relação às Forças Armadas, com relação às polícias, né? E sem dúvida não houve uma justiça de transição, né? Não houve, mesmo nos países que a fizeram, a gente sabe como as tensões continuam, né? São menores, evidentemente, do que os países que não a fizeram, como o Brasil, mas veio agora na Argentina recentemente, né? Essa tentativa pela extrema-direita de reabilitação, né? De presos na ESMA, né? Inclusive Adolfo Astiz e outros tantos. Então, essa ausência cobra conta, né? E vive nos cobrando a conta, e se havia alguma dúvida, eu acho que isso ficou muito claro nesse último período, através do governo de extrema-direita que a gente teve, enfim, desde 2013, né? Afloraram, e é tema do seu livro, de uma forma muito aguda, no Brasil e seu duplo, enfim. Mas no governo de extrema-direita, enfim, dominando determinadas instâncias do Estado, ficou muito claro. Mas é muito importante a memória, a gente resgatar a memória, cultivar a memória e fazer, refletir sobre essa memória e fazer essa memória presente. Por isso, eu falo especificamente do seguinte: no próximo dia 12 de agosto será apresentada a cátedra Patrícia Scioli, do Colégio de Altos Estudos da UFRJ, da qual você é um dos coordenadores, né? Vai ser lançada também uma iniciativa, portanto, em defesa da memória, porque foi no exato 12 de agosto de 2011 que a juíza Patrícia Scioli foi assassinada com 21 tiros na porta da sua casa em Niterói. Ela conduzia naquele momento uma investigação contra policiais envolvidos em grupos de extermínio, envolvidos com milícias, enfim, em São Gonçalo, né? Então, passados 13 anos, o contexto, né,
que vitimou a Patrícia Scioli se mostra no Rio de Janeiro ainda mais dramático, né? As questões não foram resolvidas. Então eu gostaria que você falasse um pouco da Patrícia Scioli, né? Do significado da vida e do martírio dela também. E também sobre a crônica falta de memória histórica, portanto, né? Que nos faz repetir, não apenas repetir as tragédias, mas renová-las, ampliá-las, enfim, para examinar as raízes dos nossos problemas sociais. De fato, Patrícia foi assassinada muito jovem, 47 anos, uma juíza corajosa, imagina, enfrentando esses grupos, e mais ou menos solitária, porque era uma vara criminal para uma cidade de 1 milhão de habitantes, a segunda cidade do estado, né, em termos demográficos, mais de 1 milhão de habitantes. Uma situação delicadíssima. Ela não recuou a despeito de ameaças, execuções extrajudiciais, aquelas práticas de culpabilização da vítima quando há algum tipo de confronto armado nas comunidades, em que policiais têm a palavra definitiva, têm fé pública e, com isso, encerram investigações que não há, e os inquéritos, então, são, enfim, suspensos ou são considerados já suficientemente instruídos apenas com a declaração do policial. E isso para te dar o quadro geral de 2002, de 2003 a 2023, nós tivemos só no estado do Rio de Janeiro 21.662 mortes provocadas por ações policiais. É um número aterrador. Isso corresponde a 25% ou 30% do conjunto dos homicídios no estado. E desses casos, menos de 10% chegaram a julgamento. Então, a taxa de impunidade é alguma coisa indescritível, inominável, né? E nesse quadro geral, em que o Ministério Público não está cumprindo seu dever constitucional de exercer o controle externo da atividade policial, sendo, portanto, cúmplice daquilo que eu, desde os anos 80, final dos 80, já chamava de genocídio, eu e tanta gente, e nós continuamos usando esse termo, e agora com mais reconhecimento de sua propriedade, da propriedade descritiva desse termo, que à época era considerada absurda, mero exagero retórico, e agora nós vemos pelos dados que, de fato, nós estamos diante de um genocídio de jovens negros e de jovens pobres. Patrícia procurava ouvir, tanto quanto possível, as outras vozes, cumprindo o seu dever de magistrada, evidentemente, sem manipular e intervir em investigações, mas ela, de alguma maneira, contribuía com sua seriedade. E havia, claro, companheiros, colegas de Patrícia, na Justiça, no Ministério Público, na Defensoria. É evidente que, a despeito do fato do Ministério Público não estar cumprindo o dever constitucional, isso não significa que todos os profissionais e todas as profissionais sejam cúmplices dessa imobilidade, dessa inércia. Não sempre há quem resista, busque caminhar no sentido contrário, e Patrícia contava ali, claro, com aliados e aliadas, né? E com reconhecimento de setores da sociedade mais próximos dos casos. E eu acompanhei alguns desses casos e vi a sensibilidade humana da Patrícia, o compromisso da Patrícia. E, no entanto, isso termina dessa forma. O que é que faz, Daniel, com que policiais, inclusive oficiais, nós estamos falando de quaisquer trabalhadores, embora esse juízo nosso de repulsa pudesse ser aplicado universalmente, né, a todos os envolvidos, é claro, mas aqueles que comandavam, aqueles que eram oficiais, envolvendo-se num crime dessa brutalidade, né, no dia 11 de agosto de 2013, diante de sua casa, ela foi alvejada 21 vezes, seus filhos estavam em casa.
Eu ia dizer, você pode imaginar? Não, ninguém pode imaginar. Nem eu posso imaginar. É alguma coisa para além da nossa capacidade de imaginação. Nós podemos fabular intelectualmente, mas reviver isso é impossível, né? E essa mulher extraordinária é pouco conhecida. Sim. Quais são as grandes ruas, avenidas? É claro que há a premiação, a Justiça tem o prêmio Patrícia Scioli e há algumas iniciativas desse tipo que devem ser reconhecidas e valorizadas, mas mesmo assim são insuficientes. Assim como a cátedra que nós estamos criando, participamos por hora da equipe, além de mim, Eliana Souza Silva, Leonardo Melo, Miriam Krenzinger, e contamos com o apoio fundamental da diretora do Colégio Brasileiro de Altos Estudos, a professora Ana Célia Castro, e da instituição da UFRJ, de uma maneira geral, mas isso também é muito pouco. E a nossa intenção é reiterar a importância do que você disse, da memória. E, nesse caso, o reconhecimento da memória significa honrar a memória e o legado de Patrícia como um compromisso que se estende. Então, por exemplo, no dia 12, eu gostaria, colegas, amigas, amigos, familiares de Patrícia vão estar presentes. Nós vamos contar com algumas presenças que nos são muito caras, entre elas há outras e outros, né, do ministro Silvio Almeida. Esse momento da dona Marinete, mãe de Marielle, me comoveu muito que a dona Marinete fosse solidária nesse momento também. Então, nesse momento eu vou aproveitar a oportunidade, políticos do Rio de Janeiro, autoridades universitárias e pesquisadores, para dizer que talvez o que Patrícia cobrasse de nós, como preservação do seu compromisso, extensão do seu compromisso, e, portanto, extensão de alguma maneira da sua presença pela mediação das homenagens que lhe são prestadas, seria travar a luta do momento, agora no front. E a luta do momento, ela sempre vai se metamorfoseando, porque as circunstâncias conjunturais vão se alterando, mas no momento a luta pelos direitos humanos no estado do Rio de Janeiro incorpora necessariamente a defesa da ADPF, da DPF número... Qual é o número da DPF? Número eu não lembro. Do STF. Do STF. Proibindo as incursões nas comunidades. A DPF é a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Isso. E não é propriamente de proibição das operações policiais, porque eu vejo tanto discurso policial e político em defesa do governo do estado do Rio de Janeiro, dizendo que a violência no Rio é fruto da DPF. É fruto da intervenção do Supremo, né? Porque o Supremo proibiu operações nas favelas, então nós estamos inseguros no Rio de Janeiro. Antes da DPF, que é agora tão recente, nós estávamos em perfeita segurança, né? A DPF é que teria proporcionado, provocado esse tsunami de criminalidade. É inacreditável, né? O cinismo, a hipocrisia e a contrariedade, o negacionismo, né? A recusa a observar os números, os dados empíricos, os eventos, etc. A ADPF o que fez foi simplesmente exigir o cumprimento da Constituição. Sim. E, digamos assim, do bom senso, porque nem tudo é coberto por determinações legais, há um espaço de flexibilidade para interpretações, evidentemente. Então, se espera que haja bom senso. A Constituição não precisa dizer que você não deve fazer operação no momento em que as escolas estão recebendo os alunos ou estão mandando seus alunos de volta para casa naquele horário que terminam as aulas. Enfim, há muitos elementos que são simplesmente de respeito mínimo à racionalidade mais elementar, né? Inspirada por alguns valores que são também mais do que consagrados. Mas isso também tem de ser solicitado, demandado e exigido, porque essas operações elas não têm logrado nenhum sucesso, salvo utopicamente, circunstancialmente, muito excepcionalmente, porque elas são a metodologia adotada pelo Estado do Rio de Janeiro,
a metodologia belicista, são incursões bélicas, nas quais morrem suspeitos, inocentes da comunidade, e inclusive profissionais das polícias, inclusive policiais, sem que haja qualquer alteração do quadro de criminalidade contra o qual se dirigia a tática da ação. Não é? Nós continuamos no dia seguinte com a reprodução do tráfico de drogas, nós continuamos no dia seguinte com os mesmos problemas que vão se renovando, etc. Não é possível que, diante desse quadro, em que essas atitudes são tomadas obsessivamente como uma espécie assim de compulsão à repetição, sem que haja reflexividade, a mais elementar. O que seria a reflexividade mais elementar? Um país sério, minimamente democrático, que tivesse algum pudor em ser plenamente racista, patriarcal, explorando trabalhadores e aplicando baias de classe também em operações policiais. Um país com mínimo de vergonha, menos pusilânime, se debruçaria sobre a nossa realidade e diria: olha, o que quer que seja que nós estejamos fazendo não está funcionando. Durante décadas, nós temos aí um laboratório de décadas, uma experiência de décadas. Isso que está sendo repetido com discursos diversos, isso não produz qualquer efeito, né, desejado. Isso, basta perguntar à população. Vocês estão satisfeitos? Não só no Rio de Janeiro, no Brasil, está dando certo, a segurança pública está ótima, etc. Não, ninguém está satisfeito, salvo excepcionalmente aqui e ali, em algumas regiões, em algumas experiências positivas em curso. Mas, de um modo geral, não se está satisfeito, nem os policiais tampouco estão satisfeitos. Então, não é possível que nós continuemos a reproduzir tudo isso. Nunca a justiça se pronunciou, até porque não lhe cabe fazê-lo, né, salvo excepcionalmente. E nós chegamos à excepcionalidade e conseguimos sensibilizar o Supremo para que percebesse que era hora, sim, de intervir, porque o Supremo só pode intervir, no caso limite, depois de esgotadas todas as tentativas, todas as mediações anteriores, todos os recursos prévios. E todos eles haviam se esgotado, haviam se exaurido, e o processo continuava, com um banho de sangue que está diante de nós. Não é? Nesse momento, então, o Supremo redefine a relação da justiça com essa problemática e com a defesa dos direitos humanos, adotando uma perspectiva que é absolutamente correta do ponto de vista constitucional, e exige, o MP já tinha feito isso timidamente. Eu até acompanhei esse processo, algumas promotoras e promotores muito sérios e honrados elaboraram um TAC, um termo de ajuste de conduta, já tem vários anos aqui no Rio, exigindo que o governo do Rio alterasse essas condutas e aplicasse medidas corretivas para o funcionamento das suas próprias polícias, etc. Isso se dá não como uma forma de punição, nem o MP tem capacidade de exigir que isso seja cumprido, mas é uma proposta de negociação para evitar depois denúncias, inclusive. Mas o Estado acabou tergiversando, o governo do Estado tergiversando, isso não foi adiante, o MP não apoiou essa iniciativa de alguns promotores e a coisa não avançou. Então nós havíamos esgotado todas as tentativas. Quem são esses nós? Eu estou me incluindo aqui de bobo, porque de fato eu não tenho papel, eu não tenho nenhum protagonismo nisso, eu sou apenas um entusiasta do movimento e procuro auxiliá-lo, a participar como auxiliar. Essa foi uma iniciativa do PSB, porque tem de sê-lo, tem de ser de um partido. A proposta foi elaborada pelo Dr. Daniel Sarmento, é uma proposta muito consistente, tanto que foi acolhida pelo ministro Fachin e depois votada no pleno e apoiada. Depois nós tivemos, claro, a participação de todas as associações comunitárias que defendem os direitos humanos nas favelas e territórios vulnerabilizados do estado do Rio. Uma experiência preliminar muito bem sucedida já antecipava essa possibilidade, realizada pela Rede da Maré, antes da DPF,
E a DPF, o número é 635, agora me ocorreu. E, finalmente, então, com os amicus curiae, com esse conjunto de representantes de comunidades, com pesquisadores, etc., isso foi encaminhado ao Supremo. E o Supremo se pronunciou. A questão é, o Supremo terá poder, a autoridade tem, mas terá poder para fazer cumprir essa determinação? O julgamento porque isso não foi cumprido, houve desobediência, então esses mesmos movimentos e o doutor Sarmento, etc., reapresentaram a solicitação para que o Supremo reiterasse a sua decisão. Isso vai a julgamento agora em setembro. Então, qual é o front que eu imagino de Patrícia Scioli? Qual é a frente de luta agora? Chamar a atenção da sociedade. Estou aproveitando, então, essa oportunidade extraordinária que você me oferece, Daniel, para compartilhar com quem esteja nos vendo. Nós precisamos difundir a informação de que isso será votado em setembro, ninguém está falando disso. E o que está correndo nos bastidores é o discurso policial, segundo o qual a DPF é que é responsável pela criminalidade no Rio, pela insegurança no Rio, que é o discurso oficial do governo do Estado também. Nós precisamos, em público, promover o debate e chamar a atenção para a importância da defesa da DPF, para que o Supremo reitere as suas determinações. Isso vai ser um marco que pode impor uma primeira inflexão no que parecia irremovível, sabe, inarredável, uma espécie de um destino atávico ao qual nós estaríamos condenados. Relacionado a isso, eu tenho dois pontos, mas se não estou enganado, nessa ocasião, e não sei depois se está em circulação, enfim, está na internet ou vai estar disponível em algum cinema, há um documentário sobre a juíza Patrícia Scioli, não é isso? Chamada Juíza do Povo, o diretor é Humberto Nascimento, e ele será exibido no dia 12, na nossa cerimônia de inauguração da cátedra. Juíza do Povo. Provavelmente vai estar disponível, enfim, em algum momento, em algum... Eu espero que sim. Em algum canal, algum streaming, algum canal da internet. Mas relacionado a esse ponto que você estava falando, duas questões. Nós tivemos, depois da DPF, um pronunciamento público da Polícia do Rio de Janeiro contestando o STF. Você lembra, né? Eu lembro. E uma coisa, né, difícil de pensar, né, antes, né, alguns anos. Então, a gente vê também o que está acontecendo em São Paulo com o governo Tarcísio, né? Enfim, a Polícia de São Paulo tem um histórico já bastante grande, mas essa operação que fizeram no Guarujá, em Santos, enfim, e várias medidas, né, que a gente poderia, pelo menos eu dessa forma eu entendi, como medidas de autonomização das polícias, né? Então, como é que você vê isso? Isso é uma tendência? As polícias estão se autonomizando? E qual é a incidência? Vamos pegar o Rio aqui claramente, né? Está mais próximo aqui do nosso dia a dia. O poder político hoje, no Rio de Janeiro, incide menos do que, mesmo com todos os problemas, incidia no passado sobre o funcionamento e a dinâmica das polícias? O que eu ousaria dizer, Daniel, difícil ou impossível provar, mas na minha observação, meu testemunho é que nenhum governador comandou ou comanda as polícias dos seus respectivos estados. Houve variações, é claro, no tempo, no espaço, de acordo com as conjunturas, evidentemente. Nós estamos falando de um país continental, 27 realidades estaduais diferentes, claro. Polícias muito numerosas, estamos falando de centenas de milhares de profissionais, então claro que há heterogeneidade. Mas, de um modo geral, você tocou o ponto-chave. Governadores não comandam as suas polícias. Uma amiga minha um dia me disse, eu discordo de você, eu vejo o governador Tarcísio comandando justamente as polícias de São Paulo, até para que elas façam o que estão fazendo na Operação Escudo, por exemplo, etc. E eu, brincando com ela, disse, olha, eu quero ver se você é capaz de fazer chover, mas não debaixo da tempestade, clamar aos céus pela chuva. Eu quero ver você fazer chover no céu, no sol, no céu límpido. Sim. E aí você evoca a tempestade e eu quero ver fazer chover.
comandar não é nadar no rumo da corrente, participando de uma dinâmica que já está em curso e pode ser explorada, avivada, potencializada. Comandar é diferente. É você ser capaz também de interromper eventuais fluxos, eventuais processos, eventuais dinâmicas, impor inflexões, mudar também. Né? Eu quero ver por que nenhum governador, mesmo os críticos, mesmo os que sonhavam com alterações, nunca puderam alcançar nenhum resultado efetivo na promoção de mudanças, mesmo nos marcos constitucionais dados, que são muito limitados, porque o nosso artigo 144 é muito restritivo. Mas mesmo aí, porque as polícias têm o que os americanos chamam spoiling power, né? O poder de estragar, de desestabilizar, uma capacidade extraordinária de chantagear o poder constituído. E como é que você enfrenta isso se você tem eleição sempre em 2 anos? Nossas eleições são bienais, município, estado, etc. Você precisa de uma coalizão extraordinariamente forte, da compreensão popular, da ampla participação. Nós temos isso. Para termos isso, nós teríamos de ter uma unidade política que não temos nem no interior, por exemplo, das esquerdas. Nós temos, defendendo uma proposta clara, nítida, objetiva, alternativa, que pudesse apresentar à sociedade, disputar a consciência, a sensibilidade das pessoas. Nós não temos sequer isso, né? Então, a situação é grave. Mas eu vou ao ponto de origem disso. Você, historiador, vai estar imediatamente conectado com essa reflexão. Nós transitamos da ditadura para a democracia, pelo menos a democracia formal, consagrada lá na Carta de 88. E esse processo, você até disse, foi tutelado, como são as transições no Brasil. Elas não são marcadas por rupturas, mas por passagem de comando entre elites, em geral preservando interesses e inclusive lideranças das elites agora ultrapassadas, agora vencidas. Há uma linha de continuidade. Sim. No caso agora de 88, nos anos 80, não foi diferente. O que houve foi uma negociação. Claro, com o declínio da ditadura, reação popular emergente, né, com a fervura toda das eleições conquistadas pelo antigo MDB, surpreendendo a ditadura, contexto internacional, enfim, a inflação, a dívida externa explodindo, uma situação já de difícil gestão. Então, tudo isso contribuiu, mas o fato é que a ditadura negociou a sua saída de cena e manteve algumas dos seus interesses intocados e preservou algumas das condições. Por exemplo, a justiça de transição, não houve justiça de transição como nós falamos, essa era uma das exigências. E a ditadura não era forte o suficiente durante o processo constituinte para ditar uma agenda, mas tinha poder ainda suficiente, seus representantes dos militares, para limitar avanços, para impor alguns limites nesse processo. E eles disseram basicamente para a sociedade o seguinte: brinca de democracia dali em diante. Dali para cá, não toquem, não ousem tocar. O que é o dali para cá? O que é essa reserva? São as Forças Armadas e a Segurança Pública, as polícias. Nisso não se toca. E aí nós tivemos a criação de enclaves institucionais, como eu costumo dizer. O 142 ficou muito famoso com o governo Bolsonaro, porque todo o tempo havia esse flerte com o golpe, né? O golpe fascista sempre estava no horizonte. Bolsonaro flertava com o golpe, falava do golpe, ameaçava, né? E sempre aludindo ao 142, ao artigo 142 da Constituição. Né? Há sempre um jurista disposto a uma exegese, a uma hermenêutica que seja capaz de se apropriar do texto de acordo com os interesses dos seus aliados. Uhum. Nós sabemos disso. E o 142 foi formulado de modo ambíguo para deixar portas abertas para que as Forças Armadas interviessem, como
poder moderador ou algo assim. Isso não está no 142. Há juristas que negam que essa interpretação seja possível. Mas há ambiguidades que foram introduzidas propositalmente com o objetivo de gerar dificuldades interpretativas e facilitar, eventualmente, uma ação golpista, etc. O fato é que o 142 tem essa característica e ninguém ousou intervir, de fato, no reordenamento das Forças Armadas. E nas polícias, a ordem, né, dos militares foi: não toquem nas estruturas organizacionais. Esse modelo policial foi forjado na ditadura. Repito, nós já falamos sobre isso, você mesmo chamava atenção para isso. A violência policial, o racismo das polícias, o seu bias de cor, de raça, de classe, de território, isso não foi inventado ou criado na ditadura. Isso é parte da nossa história, que remonta à escravidão. Esses são traços constantes do desenvolvimento do capitalismo autoritário, do capitalismo selvagem brasileiro. Mas a ditadura qualificou tudo isso, no sentido pior da palavra, tornou tudo isso mais eficiente, mais efetivo para os seus interesses, né? Profissionalizou, reorganizou com os piores propósitos. E essa estrutura organizacional forjada lá a partir de 67, sobretudo 68, foi mantida. E quando você mantém estrutura organizacional, às vezes as pessoas não entendem e negligenciam a importância disso. Isso é menor, estruturas organizacionais. Com esses organogramas vêm seres humanos, homens e mulheres profissionais com seus hábitos, valores, regimes afetivos, formas de construção de lealdades, com seus hábitos, suas práticas. E esses homens e essas mulheres jamais, eu não posso generalizar, evidentemente não posso generalizar. Quando, repito, a gente está falando de um universo de centenas de milhares de pessoas e gente que pensa diferente, profissionais de polícia com cabeças diferentes. Mas o que foi hegemônico até agora nas culturas corporativas policiais, não só militares, foi o seguinte: a polícia existe para defender os homens de bem contra o mal, os marginais, os bandidos, esses outros. E isso se expressa numa frase de um coronel da Polícia Militar do Rio de Janeiro, não faz muito tempo, dita, proclamada publicamente numa coletiva de imprensa. Ele disse: a minha polícia, as polícias são inseticidas sociais. Para a Constituição, polícias são instrumentos de preservação dos direitos, de garantia de direitos. Mesmo a ideia de repressão é a utilização da força moderada, incompatível com a magnitude da ameaça, em defesa dos direitos. Então, você impede o violador de praticar a violação e, nesse sentido, você reprime aquele impulso, aquele movimento do violador. Você está garantindo os direitos, você não está reprimindo o desejo do violador, você está garantindo os direitos, a dignidade, a incolumidade, a vida da vítima. Instituições policiais, num contexto do Estado Democrático de Direito, teoricamente, deveria funcionar assim. Mas essa reflexão passa longe dos agentes quando definem a sua missão nesses termos. Isso abre as portas do inferno. E isso é absolutamente compatível com a ideia militarista, belicista, que considera o suspeito o inimigo a ser exterminado. Claro. Essa ideia de inseticida é isso. Né? Então nós temos enclaves institucionais. Eles deveriam ser controlados. Os constituintes fizeram o cálculo seguinte: tá bem, vamos aceitar essa imposição dos militares, porque ao longo do tempo a democracia avança e se transforma, e porque nós temos um sistema de checks and balances, bem à la Montesquieu. Nós temos o Ministério Público, que vai exercer o controle externo da atividade policial, isso tudo vai se reequilibrar. Não aconteceu, o Ministério Público não exerce controle externo da atividade policial. A sociedade aplaude violência policial, esse é o grande problema para nós. Por que isso acontece? Como é que isso acontece? Aí setores da mídia ecoam esse tipo de postura, que tem de ser majoritária em muitos setores da opinião pública, em muitos setores da sociedade. As instituições silenciam, os políticos demagogicamente adotam um populismo penal
E são capazes, então, de combinar essa lei de drogas que é absurda, completamente absurda, que criminaliza a pobreza, promove esse encarceramento em massa, que intensifica o racismo entre nós e a desigualdade de classe. Isso tudo sendo preservado, e no fundo nós temos esses enclaves refratários à autoridade civil política republicana. Aí eu fecho o raciocínio. Esses enclaves o são porque justamente tem como característica o fato de serem refratários em função das suas práticas e da cultura corporativa hegemônica e das suas formas de agir. Eles são refratários à Constituição e refratários ao poder civil, à autoridade civil. Agora, você acha que você acha sinceramente que as polícias são reformáveis? Ou a gente, quando você fala da esquerda e das dificuldades que os governos de esquerda tiveram, alguns, enfim, tentaram de uma forma mais incisiva a reforma das polícias, a reforma do sistema de segurança, outros não. A gente tem casos aí que diferem muito pouco, né? A gente, mesmo contemporaneamente, claro, nesse momento, tem governos nominalmente de esquerda que têm polícias tão violentas quanto as claro, de governos bolsonaristas. A gente pode citar o caso da Bahia, né? Polícia notável aí pelos índices de violência, de violação. A questão não é muito mais estrutural e você, não de forma, espontânea, mas você relacionou diretamente, quando abordou esse problema, a história do Brasil, as nossas questões estruturais, a herança, nossa herança, né, a continuidade, essa longa duração, né, que existe e que se materializa nessas práticas. No caso da esquerda, não é um problema de imaginação, porque nós não vamos conseguir simplesmente reformar algo que precisa ser reinventado, talvez a partir do zero, algo novo, a partir do zero. Mas isso se perdeu, assim como em outros campos se perdeu na economia, se perdeu na política, se perdeu, em diferentes áreas do pensamento de esquerda, e houve em alguns momentos da nossa história, com êxitos, com fracassos, enfim. Mas uma imaginação mais radical. Você tem toda a razão, eu endosso tudo que você disse e apenas acrescento um ponto. Nos faltou e por hora nos falta a radicalidade imaginativa ou uma imaginação radical para refundar, reinventar essas instituições falidas, em benefício inclusive dos bons profissionais que estão lá sofrendo por conta disso, para que eles possam se redefinir, se reinventar também e encontrar meios e modos de que a sua potencialidade seja fertilizada, né? Ali é o campo, em geral, o campo da esterilidade, né? Que faz definharem as competências, os talentos, etc. E tudo acaba sendo absorvido por essa gravitação negativa, não é? Que enlaça essas instituições ao nosso passado mais remoto e sombrio, é evidente. Então, precisamos da imaginação radical, mas precisamos também, paralelamente, eu acho que reconhecê-lo ajuda a explicar por que a imaginação não tem sido estimulada, praticada, essa imaginação radical, porque há uma confusão, há um outro lado que tem de ser levado em consideração, que é o lado tático. Nós temos a estratégia visando o futuro, definindo o rumo, nos oferecendo um horizonte. É preciso imaginar. Mark Fisher dizia... Extraordinário. Citou, eu acho que a frase até é do Jameson, do Frederick Jameson, mas ele é que a tornou assim, bastante popular. Se tornou mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Acho que é do Zizek, não? Será que foi originalmente do Zizek? Bom, talvez. Tira o chapéu. Enfim, está na capa do livro, é uma frase sensacional. Sensacional. E é verdade. Então, em primeiro lugar, a gente é tão atropelado, é tão consumido, assimilado pelas conjunturas imediatas, pelas circunstâncias, pelas contingências, pela próxima eleição, pela jogada que pode nos salvar do fascismo ali, que pode abrir espaços acolá, que nós deixamos de olhar para frente, para onde
nós queremos ir, afinal de contas, né? Então, estratégia exige também essa radicalidade imaginativa, essa liberdade para imaginar com ousadia. Mas obviamente sensato, indispensável, pensar a tática, ou seja, como é que nós vamos, uma vez dispondo de um rumo, implementá-lo, reconhecendo a realidade que é a nossa nesse momento. Muitas vezes nós temos uma espécie de divisão do trabalho. Aqueles que se devotam a imaginar o futuro, absolutamente descomprometidos com a tática, ou seja, com a conjuntura, com a realidade que nos cerca. E temos aqueles perdidos no imediatismo, no taticismo, né? Que esquecem que existe futuro e que a tática só faz sentido se for a partir da busca de um determinado caminho, de um futuro, de um rumo, não é? Isso tem acontecido com partidos de esquerda frequentemente, com atores políticos frequentemente, pensando sempre a próxima eleição, sempre o mesmo caminho, etc. Aderindo, inclusive, a discursos historicamente de direita, né? A gente conversou aqui com o Daniel Irata, num dos programas passados. Grande amigo e grande pesquisador. E justamente isso, né? Que às vezes a esquerda acha que pode produzir um xerifão de esquerda, né? Um super-herói contra o crime. Só que não cola esse personagem, né? Claro que não. O da direita vai ser sempre melhor. Claro, se é para fazer essa disputa, a gente sabe quem é que leva, quem é que vai ganhar, porque vai ser muito natural em quem já assumiu posições desse tipo. Então, é muito importante que a gente pense com essa cabeça dupla, que não é absolutamente contraditória, né? Embora isso implique contradições também. E as contradições fazem parte desse processo. Mas eu acho que chamar quem imagina o futuro com radicalidade, a necessidade de reinventar as instituições e refundá-las, como doidos, varridos, anarquistas perdidos, despolitizados, etc. Ou, por outro lado, considerar quem está preocupado com a conjuntura, vendido, cooptado, necessariamente impotente, já condenado à própria impotência. Acho que esse juízo duplo está equivocado. Nós teríamos de manter esse diálogo entre duas partes de nós e entre aqueles que estão operando nas duas frentes, né? Para que houvesse aí uma conexão entre esses dois polos. É muito difícil que isso aconteça, né? Muito difícil cada vez mais, mas essa conexão tem que se dar. Sim, não, essencial. Eu acho que esse é o ponto. E nos momentos decisivos da história, quando se conseguiu um rumo, ele se deu por aí, né? Você sempre precisa ter a tática certa, né? Claro. O sonho, né? As mais agudas, as mais avançadas utopias ou mudanças radicais na história se alinharam a uma tática. Você tem que ter a tática correta, enfim, apropriada a lidar com os problemas reais. De fato, um desafio gigantesco, mas já dizia um filósofo muito antigo que os desafios só se apresentam para quem consegue enfrentá-los, né? Mas só para falar alguns números aqui, você tem muito mais números nesse sentido, mas o tamanho do problema, né, e a evolução da violência, né? Em 2023 foram cometidas no Brasil quase 50 mil mortes violentas e intencionais, né? Acho que 46 mil e alguma coisa. No entanto, o Brasil tem 3% da população mundial, mas concentra 10% dos homicídios, né? O que é uma cifra assustadora. As polícias mataram mais de 6 mil pessoas. E só no ano passado. Só no ano passado, só em 2023. E pela primeira vez, outro dado também estarrecedor, nós tivemos no Brasil mais policiais mortos por suicídio do que em confrontos, né? O que indica em serviço, né? Policiais em serviço, descontados os que morreram em bicos, enfim, que é uma prática bem comum. É uma evolução absurda, né? Que reforça a receita errada, né? Que dá errado, que continua dando errado e continuará dando errado, do punitivismo, da violência policial, da matança indiscriminada, de tudo isso
que você falou. Agora, isso entra também, o desafio político é esse, porque como é que você cria dentro desse clima de insegurança, dentro desse clima de violência, né, que de fato existe, né, de violência concreta, de número de homicídios, de fortalecimento e complexificação das organizações criminosas, de opressões também, a classe trabalhadora, enfim, as pessoas são oprimidas, né, de forma prática nos seus bairros, nos seus locais de moradia. Como é que você cria o discurso alternativo e, por consequência, enfim, adesão a esse discurso, um programa alternativo, porque é muito sedutor, né, essa política da matança, né, da repressão, né, mas ela é absolutamente ineficaz. Dito isso, a guerra ao crime, assim como a guerra às drogas, assim como a guerra à corrupção, ela é uma narrativa, né? Embora tenha sua base real, concreta, mas ela é uma narrativa em grande parte. Mas ninguém cria, como diz o Eugênio Zaffaroni, jurista, de quem a gente lançou um livro aqui, inclusive, ninguém cria uma guerra para perdê-la, né? Então, essa guerra é alimentada, né, por diversas fontes, ela tem uma máquina econômica, né? Qual é o caminho, né, ou quais os caminhos possíveis para se fugir dessa lógica, e que é um pouco, na verdade, uma angústia relacionada à questão anterior, né? Um projeto de esquerda, um projeto, enfim, que respeite os direitos humanos e que ao mesmo tempo seja eficaz. Como é que você se contrapõe essa narrativa da guerra, que é absolutamente ineficaz, da guerra às drogas, por exemplo, que não diminui a violência, que não diminui o consumo de drogas, pelo contrário, a gente vê o consumo de drogas avançando em países tão diferentes como o Brasil, como os Estados Unidos e outros tantos. Qual é a narrativa possível? Porque a gente está falando também nesse campo, né? Não apenas no campo da política pública, mas do convencimento, né? Eu quero tocar nos 3 pontos, acho que são 3 pontos principais: o convencimento, o suicídio dos policiais, o sofrimento psíquico dos policiais e a problemática da guerra às drogas, o encarceramento e como é que isso está sendo contraditório em relação às expectativas dos bem-intencionados. Como é que isso é um desastre. Convencimento, Daniel. Eu não sei, mas eu tive um momento na vida, sabe? Aquele momento iluminado, aquele momento do qual você jamais se esquece, que parece que algo se abre para você e você é capaz de vislumbrar com mais nitidez os mecanismos que estão operando nas nossas emoções, sensibilidades e nas nossas cabeças. Uma espécie de epifania. Eu estava chegando em Pernambuco, em Recife, para dar uma palestra, tem muito tempo isso, uns 15 anos, né? Mais de 15 anos um pouco. E com esse relato eu abro, inclusive, um livro meu publicado em 2011, 10, por aí, chamado Justiça. Eu estou chegando e preparando a palestra que eu ia dar na universidade, o avião estava um pouco atrasado, perdão, e eu fiquei muito preocupado com o horário, eu estava revendo as minhas anotações dentro do táxi e o motorista começou a puxar assunto. Muito legal conversar, mas quando você está tenso, contando tempo e preocupado com o que você vai falar, não é bom, né? Mas eu não queria ser antipático e cortar o sujeito. Claro. Então eu ia oferecendo para ele assim uma ou outra interjeição para mostrar que eu estava ligado no que ele estava falando, com o mínimo de simpatia. E estava pensando nas minhas coisas e olhando as notas. E ele disse: o senhor sabe o que está acontecendo aqui? Eu falei: aqui em Recife? Recife. Eu falei: não, particularmente não. O senhor não tem ideia. O senhor não tem ideia da violência que tomou conta da nossa cidade. O senhor não tem ideia do que está acontecendo conosco. Eu falei: não, posso imaginar, eu venho do Rio de Janeiro. Mas o senhor não sabe, o senhor não... Olha, ele queria contar alguma história, eu percebi que ele queria contar. Eu vou contar o que aconteceu comigo.
meu grande amigo, um querido amigo meu, foi assassinado. Aí ele parou assim, olhou um pouquinho para trás. O senhor não é de direitos humanos, essas coisas assim. Aí eu não disse nada, porque eu não ia negar e mentir. Mas eu também não queria confrontá-lo, porque parecia... Ele estava muito emocionado, ele ia falar de um amigo dele assassinado. Então eu não sabia como não ofendê-lo, como não me mostrar solidário ao sofrimento dele. Uhum. E não mentir ao mesmo tempo. Então eu fiquei na minha, hesitando. Foi o suficiente para ele continuar. Ele disse, o meu amigo foi assassinado, ele é motorista de ônibus. Um monstro, não tinha nem 18 anos, chamam de menor de idade, é um monstro que tinha que ser trucidado em praça pública. Eu nem sei como ele tinha que morrer. Ele entrou e deu tiros no meu amigo para assaltar o ônibus. O meu amigo trabalhando, motorista de ônibus. É uma coisa revoltante. Aí o senhor imagina, ele dizia, imagina, ele tem 3 filhos, a mulher não trabalhava fora, trabalhava muito em casa, porque tinha que cuidar dos 3 filhos. E agora ela vai ter que sair de casa para trabalhar. Como é que vão ficar as crianças? Eles não têm dinheiro. O senhor pode imaginar, eles vão aí para o sinal de trânsito, não vão estudar, vão ficar vendendo bala, né, no sinal de trânsito. E daí acabam se envolvendo com drogas. E aí eu disse, e um dia um deles entra no ônibus e mata o motorista. Rapaz, fez um silêncio no carro, mas um silêncio assim, tão denso e tenso. Porque ele tinha me perguntado, o senhor não acha que esse monstro tinha que ser trucidado em praça pública? E eu não respondi. E aí eu perguntei, e o senhor acha que esse filho do seu amigo entrando no ônibus teria de ser depois trucidado em praça pública? Mas ele não respondeu e nós fomos em silêncio até a universidade. Quando eu saí para ia pagar, ele olhou para mim e falou, não, eu nunca tinha pensado nisso. É um negócio muito impressionante, porque eu não dei lição de moral, eu não ensinei nada. Eu simplesmente, naquele momento, levei adiante o argumento dele, do que ia acontecer com essas crianças, o seu caminho, seu itinerário biográfico, que podia conduzi-los eventualmente àquele destino, que talvez fosse o mesmo destino do outro que tinha sido o assassino. Eu não estava justificando, eu não estava com teoria nenhuma, né? Eu estava simplesmente seguindo o romance que ele estava escrevendo no relato comigo, a narrativa, como você disse, né? Ele mesmo pensou, com minha ajuda, ele mesmo pensou, ele mesmo se deparou com um abismo. A coisa é muito mais complicada. Sim. Quem é a história de cada um? Aí eu entrei na palestra, deixei de lado totalmente as minhas anotações para a palestra. Eu disse, olha, eu queria lhes falar sobre um tema, o sentido de uma história depende do momento em que começamos a contá-la. E aí eu compartilhei com eles o que tinha acontecido. E pensei alto sobre o que tinha acontecido. Você vê que a gente não convence, sobretudo agora com o enrijecimento do negacionismo, do fascismo, isso tudo engatando nas formas mais tradicionais de autoritarismo, de conservadorismo, o populismo penal, os equívocos, as mitologias enganosas. Isso tudo forma uma amálgama quase intransponível. Não vai ser com aula, não vai ser com relatório. É necessário que haja aí uma combinação entre vivência e racionalidade, uma racionalidade vivida, experimentada, uma racionalidade que é uma espécie de reflexividade que se retroalimente com a experiência e que encontre um espírito crítico acolhedor, que seja capaz de respeitar o sofrimento do outro e abrir espaço para que o próprio sujeito se reconstitua. É um pouco analítico isso. Às vezes se dá num flash. Como é que isso se converte numa política cultural
Aí a gente volta a valorizar a imaginação, a ficção, as formas pelas quais histórias possam ser compartilhadas com seus sentimentos, com as suas complexidades e contradições. Esse é um universo que talvez permita maior e mútua permeabilidade. Sim. O sofrimento psicopolicial. Uma excelente promotora aqui do Rio de Janeiro, corajosa, foi capaz de apresentar um TAC, um termo de ajuste de conduta ao governo do Estado do Rio, já mencionaram isso, e no seu primeiro relatório, para justificar isso, ela escreveu o seguinte, depois ela mudou porque dava um termo muito forte, ela disse: eu fui visitar policiais nas UPPs do Rio de Janeiro, naquela época nós estávamos assim com a intensidade das UPPs, e ela tinha recebido muitas denúncias, inclusive dos próprios policiais, contra as suas instituições. Ela foi a campo visitar os policiais. E ela começa o relatório dizendo assim: encontrei muitos policiais trabalhando em condições análogas à da escravidão. Policiais militares, porque eles sequer podem denunciar, criticar, se recusar a cumprir. São, enfim, tarefas que os colocam em risco absurdo, desnecessário. Eles estavam trabalhando em condições insalubres, sem alimentação, água, o aparelho de ar refrigerado não funcionando e eles sob um calor inacreditável, tendo de se alimentar nas biroscas locais, por favor, fazendo suas necessidades no mato, etc., e com um regime de trabalho que ultrapassava as cargas horárias admitidas, inclusive em momentos de crise. Isso gera alcoolismo, estimula a drogadição, angústias e depressão, condições que são materiais e físicas, biológicas e psíquicas terríveis. Então, o policial é trabalhador também. Sim. Cidadão e trabalhador. E essa questão dos suicídios, eu acho que acende uma luz amarela, uma luz vermelha já sobre as condições de trabalho e mais as questões ideológicas, culturais e os choques valorativos a que eles são submetidos, tendo de se tornar o que eles se tornam muitas vezes, algozes, carrascos, lançados em guerras que não lhes pertencem, que não fazem sentido, contra comunidades que são as suas, contra o povo que é o seu, tendo de construir um campo valorativo com discursos que não se sustentam na sua própria vivência pessoal. Isso tudo é muito grave e muito duro. E a questão das drogas, nós estamos com esses homicídios todos, mas a taxa de investigação é, em média, no Brasil, primeiro, não se sabe exatamente. E segundo, do que se sabe, é absolutamente insatisfatório, menos que insatisfatório, é até inaceitável, irrisório. E, no entanto, a despeito dessa impunidade incrível que nós temos em relação aos crimes mais graves, que implicam a morte da vítima, e por que isso se mantém? Porque tamanha inépcia na investigação. Porque as vítimas são, sobretudo, negros e pobres, né, que concentram a grande parcela desses quase 50 mil homicídios e mortes intencionais violentas. Um parêntese. Quando a gente fala dessa impunidade, a gente falou muito da polícia até agora, mas a gente está falando do sistema de justiça criminal. Sim, mas eu vou chegar lá, porque aí o que acontece? Você tem essa investigação que não se realiza e, no entanto, nós não somos o país da impunidade, porque nós temos a terceira população carcerária do mundo, com 852 mil pessoas sob o controle judiciário ou ali presas. E quem é que está sendo preso? Então, se a gente se debruça sobre o universo penitenciário, a gente vai ver que o subgrupo que cresce mais aceleradamente, que explica essa explosão demográfica desde 2002, 2003, mais ou menos, 2001, basicamente, é o grupo formado pelos que estão lá sob acusação ou já cumprindo pena pelo chamado tráfico de drogas. Mas quando nós levantamos os dados a seu respeito, nós verificamos que eles não são aqueles que se impõem pela força das armas sobre comunidades e territórios, são
os pequenos varejistas do comércio diário das substâncias ilícitas, que são presos sem armas, sem vínculo demonstrado e orgânico com organizações criminosas, sem praticar violência. Eles são condenados a 5 anos. Quando chegam no universo penitenciário, eles vão ter de se submeter a quem manda no sistema. E o Estado não cumpre a LEP, a Lei de Execuções Penais, não manda do sistema. O sistema está sendo dominado em boa medida por facções criminosas. Viram mão de obra do crime organizado. Eles vão ter necessariamente de trocar a sobrevivência e condições mínimas de dignidade durante 5 anos, a proteção que lhes vai ser conferida pela facção que dominar aquela unidade prisional, pela lealdade subsequentemente à sua saída 5 anos lá na frente. Então nós estamos contratando violência futura, destruindo a vida de gerações e de suas famílias e fortalecendo as facções criminosas. Sim. É isso que essa guerra às drogas faz. Sim, exatamente. Uma das questões era justamente essa, né? Eu tenho aqui um número que de 2005 a 2013 a população carcerária brasileira aumentou 60%, sendo que sendo que quase a metade, né, desse aumento se deve a crimes associados ao tráfico, né? Esse pequeno traficante, varejista ou eventualmente portador de droga, né, preso em circunstâncias, enfim, suspeitas, dadas muitas vezes apenas com depoimento do policial e etc. Algo que é bem recorrente. Você é a favor da legalização das drogas? Plenamente. De que forma? Como? Né? Quais drogas e por quê? Legalização, falar da estratégia, rumo, o que me parece o horizonte ideal. Legalização, todas as drogas. Como fazer? Não sei. Aí é a tática. Provavelmente ir passo a passo, avançar da maconha e aos poucos demonstrando que é muito mais razoável, muito mais benéfico para a sociedade e para quem se envolve com o uso abusivo ou com o uso destrutivo da droga, é muito mais benéfico que isso seja tratado, não por polícia e cárcere, né, mas por outros meios, educação, saúde, acompanhamento, a apresentação de alternativas, etc. Efeitos de demonstração, movimentos internacionais estão sendo feitos. Passo a passo nós vamos ter que descobrir como fazer avançar. Mas um dia nós vamos olhar para isso tudo, eu imagino e espero, achando que, poxa, nós nos matávamos e nós promovemos genocídios em torno disso. É inacreditável, é inacreditável. E o que você acha do argumento de que a legalização, a possibilidade da pessoa comprar uma droga, qualquer droga na farmácia, uma droga, sei lá, cocaína ou crack, ou seja lá o que for, aumentaria o consumo? Até hoje não se verificou isso nas experiências em curso. Há uma pequena elevação no momento de abertura e depois se estabiliza. Por quê? Porque elas estão acessíveis. As drogas estão acessíveis. A questão, as pessoas pensam assim, nós vamos liberar, meu filho vai poder chegar às drogas? Já podem. A novidade, senhora, senhor, seus filhos e netos já têm esse acesso. A discussão não é se isso deve ou não ser franqueado aos jovens, porque isso já é franqueado. Então vamos proibir. Nenhum país conseguiu impedir. Nenhum país, a não ser no totalitarismo, teocrático ou outro. Nenhum país, com o mínimo de respeito à democracia, conseguiu, com as melhores polícias do mundo, com o maior volume de recursos investidos, conseguiu sequer diminuir o consumo. Terceiro, crack, por exemplo, provavelmente você não vai ter mais. Porque crack é uma variante pobre e corrompida da cocaína. Depois, as mortes provocadas pelo consumo, pela ingestão abusiva de cocaína, o número é pequeno, qualquer morte é terrível, mas é um número muito pequeno, não justifica guerra nenhuma. E se dá pela ingestão não da cocaína. Não nego que ela tenha efeitos negativos, claro, mas não é isso que tem matado. O que tem matado é a combinação da cocaína com todo tipo de elemento de material
para elevar o preço e o peso, né? Ah, sim. Então, se você tiver controle de qualidade, informação clara, você tende a ter menos danos e abre um campo para que o indivíduo busque apoio, saiba como ser apoiado, como pedir ajuda se for necessário. E você ordena e regulamenta esse mercado, que é um mercado como outros mercados. Proibição. Qual é a droga que mais mata no Brasil? Álcool. Sim. Nós temos cerca de 15 milhões de alcoólicos no Brasil. Alguém está propondo proibição de álcool? Quando houve proibição, a gente viu no que deu. Mais máfia, mais morte, mais violência e consumo, não só de álcool, mas de versões mais danosas do próprio álcool, né? Menos refinadas, etc., do próprio álcool. O vício em medicamentos também avança? O vício em medicamentos avança, etc. Ninguém está propondo, ninguém é louco de propor agora, porque senão a gente vai ter também tráfico de álcool, além de tudo mais. E tem grandes interesses ligados a isso, então ninguém nem fala disso. E o cigarro, nicotina? Sim. O Brasil é um case, é um caso de sucesso. Nós não prendemos ninguém. Foi uma campanha educativa que mudou hábitos culturais. Hoje não é bem visto quem acende um cigarro, né? Porque incomoda os outros, então vai fumar lá fora. Isso se assimilou. E esse foi um movimento mundial também, aconteceu em outros países, ou não? Com o Brasil, dados os números envolvidos, nós somos realmente um caso muito grande sucesso. Muito grande sucesso. Não, eu pergunto até porque você tem nos Estados Unidos, que é um país, enfim, que tem essa extrema-direita religiosa, enfim, esse conservadorismo bastante grande, é um consumo de drogas absurdo, né? Enfim, chegando ao nível de epidemia, né, em algumas cidades, né? E de remédio, como você disse. De remédio demais, né? Demais. De alimentos, né? De obesidade, enfim, de todo tipo de descontrole, né? Mas você tem estados que liberaram, né? A comercialização da maconha, por exemplo, né? O Uruguai aqui perto, mas os Estados Unidos, né? Que é tido como modelo aqui para o Brasil, para o bem e para o mal, né? Mas essa é uma discussão interditada, por enquanto, no Brasil. Em certo sentido, nós estamos discutindo há muitos e muitos anos. Eu não sou especialista dedicado sobretudo a isso. Tem muitos amigos e amigas que se dedicam a discutir política de drogas. Eu sou um aliado, sempre defendi a legalização e mostro como a proibição está alimentando a violência e a insegurança. Essa é a minha parte, a minha contribuição. Excelente. Luiz, encaminhando para a parte final, mas ainda tem algumas questões aqui para você. Falando dos seus 2 últimos livros, né? Temos aqui, mostrando para a câmera, para quem está nos assistindo, para quem não está, O Brasil e Seu Duplo, lançado em 2022? Não, esse é 2019. 2019. Lembrei, 2019. Enquanto Anoitece é 2023. O Brasil e Seu Duplo, pela editora Todavia. No Brasil, o Seu Duplo, você propõe uma interpretação do Brasil, né? Você recorre, enfim, ao seu vasto conhecimento, a sua interpretação é bastante rica, né? Você utiliza, por exemplo, o tropicalismo como uma espécie de chave interpretativa do Brasil. O que você entende por esse caráter dual da sociedade brasileira, né, da formação do Brasil? Ele é constitutivo do que nós entendemos por Brasil? E para refundar o Brasil, nós precisaríamos superá-lo? A ideia, claro que a ideia da duplicidade, primeiro, não é nova, né? Os 2 Brasis, essa ideia antiga, com significados distintos, cada interpretação, que já mencionou essa dualidade. E há muitas camadas, muitas dimensões envolvidas. Mas o que eu acho que é fundamental seria o seguinte, para dizê-lo muito simploriamente: a desigualdade no Brasil foi mais funda do que a desigualdade de classes, daqueles que são donos apenas da sua força de trabalho e dos outros que são proprietários dos meios de produção, e inclusive da terra,
né, com um meio de produção privilegiado, etc., e formas brutais de entrelaçamento para a subordinação do trabalho. Mais do que isso, envolve a produção de uma duplicidade ontológica que se dá a um nível do ser, de modo muito mais profundo. É uma forma distinta, mas que eu acho que tem consequências interessantes, interpretativas, de se dizer que o escravizado é reduzido à mercadoria. Isso é trivial na análise da escravidão. Evidentemente, o escravizado, a escravizada, são reduzidos à mercadoria. Eu estou tirando uma outra conclusão de sim. E o que isso significa? Coisificação. Muita gente já falou disso também. A luta das mulheres é contra a objetificação, contra a coisificação, contra a reificação, que é do universo do capital, e não apenas, mas sobretudo. E o que significa essa reificação? Tratar o outro como coisa, projetar no outro essa perspectiva e cobrar do outro uma interlocução, como se humanos fossem no mesmo plano, digamos, ontológico. Cada convite ao diálogo é uma exaltação da submissão, é uma reiteração do domínio. Isso inviabiliza completamente o diálogo. E quem se rende ao diálogo acaba como que consumido nesse processo. E é preciso render-se ao diálogo, porque muitas vezes é simplesmente inviável sobreviver e não devolver alguma palavra, alguma resposta, não precisa ser nem no nível da linguagem oral, da verbal, ao dominador. Isso é tremendamente perverso. E isso se manifesta, por exemplo, no equívoco monstruoso, a meu juízo, da leitura de Gilberto Freire sobre a lascívia portuguesa e a volúpia portuguesa e como a erótica do domínio, de alguma maneira, humanizava, em alguns sentidos, a escrava, a escravizada. Quando, a meu juízo, é todo o contrário que ocorre. Aliás, também isso seria trivial. Quando você pensa que esses dois universos são constituídos assim, e a divisão ontológica é produto da brutalidade do dominador, é claro, de classe, né? De classe que vai ser de raça e de cor, né? Evidente em função desse processo, tal como se dá. Quando você percebe que o Estado brasileiro é um grande outro, sem nenhum significado positivo, fértil, até como objeto de imaginação, para grande parte do povo trabalhador, e quando você percebe que mesmo os partidos de esquerda, mesmo as elites políticas comprometidas com as lutas sociais, raramente, muito raramente, salvo pelo carisma, salvo por uma certa dramaturgia que culturalmente se instala aqui e ali, consegue romper essa barreira e tocar de forma profunda e sensível a grande massa popular. Você entende? Olha, tem alguma coisa que vai além dos interesses, dos horizontes de classe, dos interesses de classe ou de grupos, ou de lutas e mobilizações específicas. É alguma coisa que foi produzida na nossa história e que vai ter de ser elaborada e metabolizada. Por isso, me parece que é um equívoco imenso quem fala, por exemplo, em identitarismo, desprezando as lutas antirracistas, as lutas feministas, as lutas contra o falocentrismo patriarcal e as lutas do movimento LGBTQIA+, como identitário. Eles estão lidando com as questões-chave, que são as de classe também, E não é à toa que eles têm maior capacidade, muito maior capacidade de sensibilizar do que o discurso oficial de uma política que perdeu o encantamento, a capacidade de encantar, de sensibilizar, né? As estruturas do Estado, nesse sentido, estão corroídas, degradadas. E quando alguém fala que é contra o sistema, antigamente a esquerda usava falar disso, agora é o fascismo que fala contra o sistema. E nós somos obrigados a defender o sistema. É um paradoxo terrível. E às vezes temos de fazê-lo para sobreviver, né? Nós vemos o embaraço em que nós estamos.
as esquerdas negligenciaram a questão do racismo. E as questões outras, aí a gente poderia desenvolver muito, que tem a ver com patriarcalismo e outras questões. Perfeito. O seu outro livro, esse do ano passado, 2023, Enquanto Anoitece, também pela editora Todavia, é um romance, é uma ficção, mas é uma ficção que transita, né, por temas que você aborda, né, transita pela história do Brasil, né, então da ditadura, as milícias... Desde antes da ditadura. Desde antes da ditadura, na verdade, década de 50, né, mas passando pela ditadura, chegando às milícias... do Nordeste ao Rio, enfim, o protagonista aqui é uma espécie de símbolo, né? É um dos símbolos, né? Um símbolo da história brasileira, né? Um retrato da história brasileira. Há determinadas realidades ou determinadas coisas, se eu posso dizer assim, que só podem ser ditas através da ficção? Isso seria dizer demais, né? Porque eu teria que esgotar todas as possibilidades alternativas de discurso, o que é impraticável. Foi a forma que eu encontrei nesse momento para lidar com essas questões, e não são as mesmas, embora, evidentemente, dialoguem entre si. Que veja, eu estou falando da história do Brasil? Sim. Eu estou falando desse personagem que foi... matador de aluguel, que antes trabalhou por um senhor de engenho como milícia local, né, e que depois passou por tantas transformações e migrou e se casou, etc., e reencontra depois seu passado. Eu estou falando desses elementos que são assim, sociológicos, antropológicos, históricos, políticos, sim, claro. Mas se é um romance, se sustenta enquanto tal, é porque há algo diferente disso, não só tratado de uma maneira diferente, mas é algo distinto, de que eu não posso falar senão desse modo. Né? Isso tem a ver o quê? Com as circunstâncias, com a consciência da vida, com as emoções, com o imaginário. Eu não sei, porque qualquer classificação desse tipo já me levaria para um tipo de conceito que revoga o literário de alguma maneira, sabe? Eu acho que há um trânsito, uma conexão, mas um abismo também entre esse discurso e o outro. Sim. Por fim, última questão, uma questão, pelo menos a segunda parte, complexa, né? Primeiro, como você avalia o governo Lula até aqui? E segundo, qual o cenário, com base no que nós temos aqui, nessa transformação radical que a gente teve, você aborda muito no Brasil, seu duplo, né? O ódio, essas demandas, a luta política que se estabeleceu em outros patamares, né? Desde 2013 se desenhou, enfim, se concretizou com o governo de extrema-direita, que continua, né? Como é que você desenha o Brasil nos próximos anos? O que você imagina? Você sabe que eu depois vou te dar, a gente vai republicar esse livro, porque ele acabou ficando confinado numa editora que fechou as portas, que é um livro, que é, entre aspas, ficção científica, que eu escrevi com o Rafael Coutinho, meu parceiro, chamado 2066, é uma homenagem ao grande Bolanho, e é sobre o Rio de Janeiro em 2066. Então eu tive que fazer esse exercício, né? Eu e Rafael Nerval, que é uma editora do próprio Rafael e da Laerte, em que eles faziam uma espécie de ourivesaria, os próprios livros, e distribuíam, etc. Mas, infelizmente, eles tiveram de fechar as portas, crises econômicas e tal, e nós ficamos com uma pequena produção, só fizemos os lançamentos quando íamos começar a distribuir. Não fizemos, mas, enfim... de qualquer maneira, esse exercício foi feito. Eu não vou, ou não teria nem como sintetizar para você, mas essa ideia de pensar o futuro, necessariamente com imaginação, não só como cálculo, né, de desdobramentos dos fatores que hoje nós podemos considerar, porque o interessante é justamente você tentar dialogar e
duelar com o surpreendente, e o surpreendente é o relativamente inimaginável. Não é o inimaginável, mas é o imprevisível hoje pelos fatores hoje em curso, né? Sim. Essa ideia da ruptura do acontecimento, da circunstância inaudita, lidar com isso exige que você também se lance nesses abismos, você também proponha acontecimentos, produza e pense assim também. Isso tudo, então, se torna interessante, mas é muito difícil, porque não tem uma sustentação racional. Justamente a gente está falando, ou tem alguma modalidade da racionalidade, mas não é da análise usual. Uhum. Mas eu diria que, primeiro, eu me sentiria muito mal e assim meio covarde, desonesto, se eu falasse do governo Lula sem antes reconhecer que, número um, o Lula nos salvou do abismo inexorável do que seria o bolsonarismo redivivo, Bolsonaro 2. Isso é impensável. Então, acho que a gente deve ao Lula essa salvação provisória, precária, mas deve a ele. A ele. Não se individualiza na história, mas tem momentos que você tem protagonista. Ele devemos sair. Isso não é pouco, isso é quase tudo. A gente poder agora está até falando do governo Lula. 2, ele está entre cristais, chantageado diariamente pela Faria Lima, pela mídia corporativa, de uma forma despudorada. Ele não pode ousar um gesto e ele é imediatamente torpedeado por todos os lados. Os governos politicamente mais fortes, aqui do Sudeste, alguns outros, aliados de Bolsonaro. O parlamento é o que é, nós sabemos. Diante desse quadro, cobrar do governo Lula, mais do que a sua existência e o seu esforço para manter-se vivo, sobrevivendo, resistindo a todas essas ameaças, cobrar-lhe mais, eu acho que seria impróprio, injusto. Por outro lado, o que é o governo? É um governo conservador, neoliberal, com esforços de redução de danos por meio de políticas sociais tímidas, né? Mas sempre significativas para um país miserável, com tanto sofrimento humano, com tanta carência como o nosso. Isso não pode ser desprezado. Qualquer esforço distributivo mínimo que seja não pode ser desprezado. Então eu vejo esse governo conservador, neoliberal, e também com alguns espaços de respiração que nos enchem de entusiasmo, orgulho e esperança, né? Como alguns ministérios, eu mencionei Silvio Almeida, nós temos Aniele Franco, temos outras figuras respeitabilíssimas e que fazem aí a Marina Silva, que fazem, e outros e outras, né? O seu trabalho buscando avanços. Na área ambiental, que é a área crítica, absolutamente crítica para o mundo todo, né? O discurso para o mundo é magnífico, o discurso do Lula, mas as alianças internas o colocam numa posição acuada e pressionado pelo parlamento. A Marina perde poder, pode muito pouco. Mas nós sabemos com quem até pouco tempo atrás e diante da destruição que nós vimos, né? Então eu vejo um governo muito conservador, neoliberal, com poucas concessões sociais e com alguns esforços locais admiráveis. E eu torço para que se mantenha isso mesmo, que se preservem, porque nós estamos ainda sob o fio da navalha, né? Sobre o fio da navalha e sob a espada de Damocles. Próximos de nós está o abismo, não é? Porque 26 vem aí, vamos ver o que vai ser nas prefeituras, talvez preparando situações ainda mais difíceis. Sim. Até é muito difícil o quadro, muito delicado, né? Perfeito, Luiz.
Além dos seus livros, eu quero te pedir 3 indicações de livros aqui para os nossos ouvintes e espectadores. Podem ser livros clássicos, né, que te marcaram, ou podem ser livros enfim, que você leu recentemente, que indica a leitura. Mas você podia ter me pedido antes, eu teria pensado. Mas na verdade, está mudando esse quadro com você. Nós vamos perguntar na hora. Não, olha, Daniel Galera, O Deus das Avencas. Vladimir Safatli, Em Um com Impulso, ou O Alfabeto das Colisões. Muito bom, eu li o Alfabeto. E Em Um com Impulso, eu também resenhei, que é uma maravilha. E o livro do Bortolucci, cujo nome é um livro extraordinário, a história do pai dele. Sim, é o da Todavia. Como é que é? Sou eu? É um nome interessante. Puxa, se eu tivesse pesquisado antes, eu te diria. Bom, é um livro da Todavia, Bortolucci. José Me fugiu o nome agora. Bortolucci. Me fugiu o nome. Bom, um livro que ele fala sobre o pai. A história do pai dele, que era um caminhoneiro. Isso. E conta a história do Brasil pela história do pai dele. E é escrito de uma maneira brilhante, maravilhosa. Exato. Bom, são livros que me ocorreram agora, marcaram muito, todos eles. Perfeito. E por fim, onde é que as pessoas podem te encontrar nas redes? Você usa as redes sociais? Você divide seus textos num site? Eu tenho um site chamado luizeduardosoares.com, Luiz com Z. Sim. Basicamente isso, redes muito pouco. Muito pouco. Cada vez menos, mas o site eu coloco os textos lá cada vez que publico alguma coisa, posto lá as entrevistas e textos, artigos, etc. Perfeito. Luiz, um prazer conversar contigo, aprender aqui. Imagina. E enfim, partilhar aí das suas reflexões, né? Eu acho que abrem aí muitos caminhos e ficam muitas questões e o desejo de aprofundar, né? Aí, várias vertentes aí que você abordou sobre a polícia, sobre a história do Brasil, né? Que a gente falou um pouco menos, mas sua interpretação muito singular. E, enfim, espero que nós possamos nos encontrar de novo aqui, que você possa vir. Você está sempre lançando livro, você é um intelectual bastante produtivo, né? Então, acho que esse ano tem mais um livro, não tem? Eu espero que 2, pelo menos 2, porque tem 2 compromissos aí. Um que se chama Escolha Sua Distopia, é uma coletânea, e entre parênteses, como subtítulo, Ou Pense pelo Avesso, é uma coleção de ensaios e artigos, muitos deles inéditos, sobre Brasil, Rio de Janeiro, e questões mais teóricas também a respeito do significado do perdão, a respeito de direitos humanos e temas assim. Excelente. E o outro é um romance chamado Crânio de Vidro, do Selvagem Digital. Pela Todavia? Não. Esse é pela Brasa. Uma editora do Rio Grande do Sul, que vai publicar, eu acho que pela primeira vez, um romance. Olha só, legal. Vamos esperar e divulgar. Os livros do Luiz Eduardo Soares estão no nosso site com desconto, né? Os livros que nós temos disponíveis aqui. E também temos disponível no nosso site o cupom Subsolo, tradicional cupom Subsolo, que dá 10% de desconto. É só você digitar no campo cupom, no site leonardodavinte.com.br, Subsolo. Você ganha automaticamente no fechamento da compra 10% de desconto. No nosso próximo episódio, nós teremos aqui mais um convidado para falar sobre as questões do nosso tempo, sobre os problemas brasileiros, especialmente. Acompanhe, divulgue, espalhe o Subsolo. Fique atento às nossas redes. Nós compartilhamos a vida
da DaVinci e também do Subsolo, no Instagram, no Facebook, no Twitter. Então, é muito importante, como nós dissemos lá no início, como eu disse lá no início, que todo esse conteúdo seja compartilhado, se você puder curtir, se você puder nos apoiar, como dito no início, será muito bem-vindo e nos ajudará bastante. Além disso, você também pode se comunicar conosco pelas redes da DaVinci ou pelo e-mail subsolo@leonardodavinci.com.br. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.